Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje o nosso tema é sobre a hora da enfermidade e do luto. Todos nós passamos por essa experiência amarga, não é? Que deixa sequelas e feridas que demoram a cicatrizar. Mas aqui estamos para o nosso estudo bíblico de hoje. Dou boas-vindas a todos que já estão e que estarão conosco neste dia para essa meditação. Nós vamos estar agora pedindo as bênçãos do Senhor sobre você que está conosco. Bem-vindo, pastor Wesley. Vamos juntos fazer esse trabalho. Amém? Orar pelo nosso caderno de oração. Pedindo ao Pai Celeste que esteja abençoando todos que vão estar conosco, o nosso caderno de oração também com todos os pedidos que lá estão, que o bom Deus esteja com suas mãos estendidas, né, para abençoar você que está conosco aí. Muito bem-vindo, Deus abençoe. Vamos orar e assim iniciando a nossa escola. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Pai Celeste, entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, quero Te agradecer a noite de paz que nos concedeste, Senhor. Oh, muito obrigado, porque acordamos, porque as Tuas mãos nos sustentou e têm nos sustentado.
Agora eu peço a tua bênção para essa escola, para a ministração que será feita, Pai. Capacita-nos pela tua misericórdia. Também os teus filhos que vão estar assistindo conosco, seja aqueles que estarão agora, os que estarão depois, através dos grupos. As tuas mãos estejam sobre todos, nos abençoando. E que os ensinamentos que serão ministrados, ó Pai, sejam edificantes para todos. Capacita este servo para ministrar e os teus filhos também para receber. Agora o nosso caderno de oração com todos os pedidos que aí estão, Pai. Que as tuas mãos poderosas possam socorrer cada um na sua necessidade, Pai. Sabes o quanto somos carentes de Ti. Oramos entregando nas tuas mãos. Oramos pela nossa nação brasileira, Pai. Entrego nas tuas mãos os poderes constituídos e os que ainda serão para o próximo mandato, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre esses homens, porque estão num mundo que pertence a Deus, do Senhor a terra e todos os seus habitantes, Pai. Mas sabemos que o mundo tem estado desviado dos teus propósitos e ensinamentos. Mas aí está a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa o teu povo, Pai, e dá discernimento a todos os teus filhos, para que saibam como se comportar na hora de escolher os seus dirigentes. A Senhora, entregando nas tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos que já estão conosco. Está a irmã Maria Prado, Deus abençoa. Também está aí o Antônio, Antônio Jesus dos Santos. A paz do Senhor, querido, seja bem-vindo. Amados, nós já vamos abrir a nossa escola com o nosso louvor de sempre, né? 545 do Cantor Cristão. Vamos convidar todos a virem à escola, amém? 545 do Cantor Cristão. Vamos louvar? Vamos, jovens alunos da escola, os queremos estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali no amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola. Osias, bem-vindos à paz do Senhor. E que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nós já estaremos entrando na nossa escola, no louvor, não é? Que nós vamos estar adorando ao Senhor hoje, aprendendo da sua palavra. Amém, queridos? Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É muito bom quando a família, quando a nação, como está lá
no Salmo 33, versículo 12, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, queridos, é muito bom, é muito importante que tenhamos consciência da importância deste livro nas nossas vidas, não é? Bom, a nossa escola hoje vai versar sobre na hora da enfermidade e o luto. Interessante que quando eu preparava essa lição na quinta-feira, então tive a notícia do falecimento da nossa querida e saudosa agora irmã Emiliana. Eu estava ali preparando, e quando eu estava falando sobre luto, meditando, preparando a aula, aí tive a informação que você foi sepultada na sexta-feira, nós estivemos no culto fúnebre dela, né? Ela era uma pessoa tão amada que 2 ministérios foram lá agradecer a Deus pela vida dela. Tivemos lá os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, Rosângela Frausch, bem-vinda, paz do Senhor, né? Lá fizeram um trabalho, depois chamaram o pastor Gênesis fez um outro trabalho. Então foi assim, um dia, uma despedida, sentindo a dor da família naturalmente, não é, irmãos? Porque a separação sempre deixa dores e não tem como nós deixarmos de reconhecer isso, ainda que saibamos que Emiliana agora está na presença do Senhor. E como hoje nós vamos falar sobre luto, enfermidade e luto, temos muito a aprender, não é? Então nós vamos começar fazendo a primeira leitura. Os textos nossos são, primeiro nós vamos ler Romanos, capítulo 8, do 18 ao 25. Vamos aqui, nós já vamos falar sobre a glória do futuro. Verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, né? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aí está a glória futura para todos nós que cremos, não é? Então a nossa vida não está limitada à nossa existência terrena, porque um dia esse corpo vai ser sepultado, é a nossa casa terrestre, como diz Paulo, não é? Lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, né? Versículo 5 de 2 Coríntios, nós vamos ver que ali Paulo vai falar exatamente se esse nosso tabernáculo, esse corpo se desfizer, Deus tem um edifício não feito por mãos, eterno no céu. José de Moura, Chava, Pai do Senhor, querido, bem-vindo. Então nós vivemos aqui como que de passagem, aqui como se fosse uma missão. Nós estamos cumprindo uma missão. Você que já aceitou Jesus, que já serve ao Senhor, agora você está aqui numa missão. Que missão é? É aquela missão que Deus deu ao povo de Israel quando os tirou do Egito, que era exatamente para eles tornarem Deus conhecido da humanidade. É a nossa missão. O mundo vive nas trevas, na qual o Deus deste século, está em 2 Coríntios capítulo 4, né? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E às vezes nós vemos crentes também distraídos,
como se não estivesse enxergando o tudo que Deus tem e preparou para eles. Queridos, como nós precisamos de estar acordados. Os dias são maus, o Senhor está às portas, mas ainda encontramos crentes assim tão presos às coisas do mundo. Dorca do Santo Oliveira, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Então, é preciso que nós, os pastores, estejamos sempre alertando, gente, vamos despertar. Qual é a nossa missão? Tornar o nosso Deus conhecido. E quando nós lemos ali no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, aliás, hoje é o dia do nosso culto de missão, né? Todo o ministério da igreja em São Miguel Paulista estará ministrando sobre o culto de missões, levantando oferta, falando de missões, alertando o nosso povo dessa necessidade de estarmos ativos no reino, né? Porque aqui nós vamos ver Jesus, olha só, é a nossa leitura devocional. Está no capítulo 9, 35 a 38, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Louvado Solange Lopes, bem-vinda. Deus abençoe. Passou rápido aí outros nomes, mas são todos bem-vindos. Receba o abraço do pastor Gênesis e da nossa escola. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, luto, enfermidades, e hoje o nosso tema é esse, não é? Qual é o nosso tema? Como enfrentar a hora da enfermidade e a hora do luto. Hoje temos pontos aqui importantes para você estar meditando conosco. Vamos lá. Entre os conflitos da vida, existem dois assuntos que temos maiores dificuldades em aceitar. O primeiro é compreender as nossas enfermidades. É difícil aceitar, não é? Aquelas dores, aqueles órgãos que começam a ficar, não é, sem funcionar direito, porque o corpo ele precisa de estar todo sadio para nós termos uma vida normal, não é? Vamos lá, lutamos tanto quanto podemos para aliviar a dor. Os pesquisadores da área da saúde são incansáveis visando esse fim. O outro evento é a morte. Não é à toa que a Bíblia afirma que o último inimigo a ser vencido pela nossa raça é a morte física. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 54 a 56, nós lemos: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morta foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Na vitória de Deus sobre a morte, o apóstolo vê o cumprimento do anúncio profético. Está lá em Isaías, capítulo 25, 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Queridos, aí está, não é? Um dia que não está longe, sobretudo quando nós tivermos, não é, já ressuscitado em um novo corpo ou transformado por ocasião do arrebatamento. Lá em Oséias 13, 14 diz: eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde está a morte e suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Tudo promessas de Deus, porque isso vai ser transformado. Você sabe que a morte entrou no mundo por um homem, está lá no livro de Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte,
e a morte passou a todos os homens. O único que vai nos livrar desse poder terrível é o próprio Jesus, porque ela também o levou à morte, ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou para garantir que um dia todos que dormiram morrem, porque quem está dormindo é o corpo, né? Há uma confusão aí que todo crente está dormindo. Está dormindo aonde, meu irmão? Não existe isso. O corpo está dormindo. Foi até desfeito, até que o Senhor o chame de volta. Mas você, aqueles que já partiram, como a Emiliana, como a Márcia e tantos outros, estão na presença de Deus, glória a Deus, não é isso? Vamos estudar isso minuciosamente hoje com esse tema, tá certo? Agora não mais a morte se oporá à vida, vencendo-a, mas sim a vida vence a morte. Deus concedeu a vitória. E o 56 diz, curiosa a figura que o apóstolo usa, a lança, a vara pontiaguda para tocar o animal. A morte é cutucada e agulhada pelo pecado. O pecado faz andar, vir, né? Andar, vir mais depressa. Aqui é mencionado rapidamente que o apóstolo aprofundou detalhadamente no capítulo 7. Né? No capítulo 7 de Romanos, nós vemos lá sobre o poder da morte, inclusive na separação. Não é? Mas é outro assunto. Existe dificuldade em enfrentar essa realidade de nós mesmos, assim como de aceitar a morte de queridos nossos. É difícil, né, queridos? Mas nós que sabemos, eu sei onde a Márcia está. A Márcia não está morta, ela está mais viva do que eu e você. Só que agora ela está numa dimensão eterna, não é isso? Louvado o Senhor. Precisamos considerar que esta lição não deve ser apenas um incentivo para estudarmos o tema, pois devemos reconhecer que a igreja tem realizado um trabalho bem limitado em cada um destes assuntos. É muito bom nós estarmos atentos ao que vamos aprender hoje, queridos. A Bíblia exemplifica com clareza como os crentes lidaram com a morte e a enfermidade. Tratou com seriedade tanto o enfermo como o enlutado. Esperamos que as enfermidades possam ser tratadas e os doentes curados, mas nem sempre ocorrem assim, não é? Porque Deus cura, mas nem sempre ele vai curar. Ele foi lá no poço, tinha muita gente doente, ele chamou um homem e tirou ele de lá curado, mas e os outros? É com Deus. A Bíblia chega a falar que nos dias daquela viúva havia muitos necessitados, mas ele foi na casa daquela mulher através de Elias para socorrê-la. Nos dias de Naamã havia muitos leprosos, não é? Mas só Naamã foi curado. Então você nunca vai questionar e discutir. Eu já tive, por misericórdia e graça de Deus, ser usado para orar e Deus curar. Curou um paralítico na cidade de Tiros, não é? E é uma notícia tão tremenda, cura. É algo tão assim, especial, tão glorioso, que aconteceu no sábado. No domingo a igreja encheu de aleijados, camas. A rua, quando eu cheguei, estava cheia. Eu falei, mas Deus disse que ia curar um, e só curou esse um. Quando eu voltei para Belo Horizonte, na Nova Cinta, que era a igreja que eu estava pastoreando na época, chegaram, tinha um outro aleijado para eu orar, não é? Estava lá na cama que nem se mexia, né? E aí eu orei. Quando eu ia orar, Deus disse para mim, escuta que eu estou falando diante de Deus, disse, não ore por ele porque ele está nas minhas mãos. Não curou. E eu fiquei curioso, eu queria saber, mas por que Deus disse está nas minhas mãos? Eu sou um pouco curioso e procurei saber o motivo pelo qual Deus não curou. Não é? Ele tinha curado lá em Tiros, eu vi o paralítico andar. Eu até fiquei assim apavorado, porque quando eu cheguei na cidade, eu disse, eu vou curar um homem que está morto da cintura para baixo, e curou. Não é verdade? No meu livro eu contei esse episódio. Mas quando eu voltei para a cidade de Nova Sintra, em Minas, Belo Horizonte, o que acontece? Aí trouxeram um homem, um outro, e eu orei, Deus não curou, e disse, está nas minhas mãos. Aí eu quis saber, procurei saber com a família qual era o caso, a situação daquele moço. Então me contaram, noivo de uma jovem, né, de uma igreja evangélica tradicional, não pentecostal, né? Então os irmãos entendem quando eu falo assim. Então o que acontece? Eu peguei
Conversei com a família e aí a família contou. É o caso dele que ele namorava uma jovem cristã, né? E foi no meio pentecostal, chegou lá no meio pentecostal, Deus falou com a moça que o noivo dela estava em pecado, etc. E quando ela voltou e contou para ele, zombou dos pentecostais e zombou dela também. E disse, você fica procurando esse povo fanático, coisa assim, não é? E acontece o seguinte, é que ele foi trabalhar, né? Curioso que a casa que ele foi trabalhar só tinha 3 metros. Ele está lá trabalhando, fazendo serviço de pedreiro, de repente cai, quebra a coluna, não é? E aí fica tetraplégico. Quer dizer, Deus diz, está nas minhas mãos. Em seguida ele faleceu. Queridos, Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer. Isso eu tenho muito cuidado, não é? Ele cura, sempre vai curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você não pode, eu nunca gostei. Uma vez eu entrei numa cidade, né? Pastor Manuel Santos há de se lembrar disso. Eu sempre cito o nome de Manuel Santos porque nós trabalhamos juntos em muitos locais, não é? E estava lá um carro correndo, vem um homem, olha, Deus cura. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Meu macedônio falou, ela também não gostava desse tipo de propaganda. De fato, Deus fez algo naquela cidade, mas Ele faz quando Ele quer. Essa história de que eu venho, eu vou orar porque esse homem ora e Deus cura, é Deus quem cura. Homem nenhum cura nada. Né? Mas deixa eu continuar a aula que a gente vem às lembranças, né? E acaba comentando. Aprendemos também que algumas enfermidades são consequências de pecados. Outras, porém, têm diferentes causas e finalidades. O que aconteceu ao cego da cidade de Jerusalém mostra que sua deficiência física revelou o poder de Deus através da vida dele. Nós temos lá em João 9, né? Foi ele que pecou, nem ele, nem os seus pais. É para que a glória de Deus se manifeste. O Senhor Deus é soberano, Ele manda em tudo. E que nós temos que estar sempre dispostos a ouvir, obedecer e não questionar Deus. Amém? Já no caso de Ana, né? A mãe de Samuel, a cura de sua enfermidade contribuiu para o crescimento de sua fé. E esse milagre a ela... vamos dizer, este milagre deu a ela condições para demonstrar a Deus e aos homens a sua consagração. Sobre a morte, podemos exemplificar a postura de José, filho de Israel. Quando seu pai anunciou a chegada da sua morte, lá em Gênesis 48, 21, José demonstrou maturidade para tratar essa perda. Ele poderia ter dito ao seu pai, sou governador do Egito e posso contratar os melhores médicos para cuidar de sua saúde. Quero que o senhor viva mais algum tempo. Porém, ele não demonstrou resistência a essa perda. Isto não significa que ele não sofreu, mas que soube entender e aceitar os ciclos que Deus estabelece para a vida. Tem um ciclo. Eu estou aqui com meus 76 anos, sofrendo naturalmente que a idade chegou e às vezes eu fico lutando com Deus. Senhor, renova minhas forças, eu quero ir para frente de batalha, mas eu tenho que respeitar as minhas limitações e a minha hora também, ela vai chegar. Eu às vezes passo mal que eu chego a dizer, chegou a minha hora, essa semana aconteceu isso. Mas o que acontece? Depois eu vejo as forças voltar, limitadas, e eu quero atender o ciclo da vida, e nós temos que compreender isso, amados. Vamos lá, vamos analisar por tópico. Primeiro, os caminhos da enfermidade. Podemos considerar 3 possibilidades que a enfermidade é capaz de produzir em uma pessoa. Comumente, queremos alcançar cura, mas Deus é soberano e nem sempre realiza a nossa vontade. Amém? Independente da decisão tomada pelo Senhor, sempre teremos na adversidade da doença a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Você tem que estar pronto para receber o amém, assim seja, ou espera, vai esperar ou não. Diz que Deus tem 3 maneiras de responder a oração: sim, não e espera. E nós temos que glorificar Deus em todos esses momentos. Vamos trazer a figura de Jó para falar conosco. Jó pôde crescer muito em sua fé com a morte dos filhos e com a enfermidade. Esse homem não perdeu um familiar, ele perdeu 10 familiares. E Satanás disse que ele ia blasfemar de Deus.
mas ele olhou para aquilo tudo, não é? Está lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 20, Jó então o que fez? É tão lindo este verso que eu vou ler. Ontem a Érica estava fazendo um programa falando sobre o assunto, e eu dei esse verso, ela achou muito interessante. Está aqui em Jó, capítulo 1, versículo 20. Olha como é que nós devemos de tratar quando sentirmos que a resposta não veio como nós queríamos. Está aqui no 20, ele diz assim, ó. Então Jó, ele tinha recebido a notícia da morte dos filhos. Ele tinha recebido a notícia que ele tinha se tornado o homem, ele amanheceu o homem mais rico do Oriente e anoiteceu o homem mais pobre do Oriente, sem nada mais, sem nada, sem a família, sem nada. Ele e a mulher. Agora imagine, e agora nós vamos ver o que ele diz. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Olha só, e adorou. Adorar no dia da fartura, no dia da vitória é muito fácil. Mas você adorar no dia da adversidade, quando você vê um ente querido seu que foi, ou quando você vê que você se desempregou num momento difícil, e agora, dobrar os joelhos e adorar, aí vai mostrar você crer no Deus que você tem, e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas vou ler o 21 também, ele diz assim, e disse, nu, saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está, queridos, é nas provas, é nas lutas, é na enfermidade, é no luto que você vai mostrar o Deus que você serve. Você não vai se abalar. Amém, querido? Vamos lá. É dele o clássico testemunho. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele viu Deus. Você quer ver Deus? Mas às vezes você vai ver Deus no momento de maior dor, no momento de maior dificuldade. Eu diria que aqueles três moços, Ananias, Misael e Azarias, viu Deus. Eu vou dizer que viu, né? Quando entrou naquela fornalha, colocando as vidas dele, sem nenhuma preocupação. Ele disse para Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar, e se não, nós não vamos adorar a sua estátua. Foi um desafio, né? O orgulho daquele rei foi abalado, mas a fé daqueles crentes cresceu. E é no momento das dificuldades, das lutas e das provas que você vai mostrar o quanto você crê no teu Deus e vive para Ele. Louvado é o nome do Senhor. É sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Recordamos que nossa vida aqui na terra não é infinita e que determinado dia iremos para a glória com o Senhor. Está lá em Romanos 8, 21. E que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ainda que soframos profunda dor na enfermidade, e pela perda através da morte, temos esperança. Em breve estaremos em Cristo e cantaremos o cântico da vitória definitivamente. Aleluia, irmão, como eu creio nisso. O que fez os crentes da igreja primitiva trabalharem arduamente, não importava se suas vidas fossem tiradas, como aconteceu com Estevão. Ele estava morrendo e ainda orou pelos seus algozes, seus apedrejadores. Ele estava orando por eles. Não é? Por que ele estava orando? Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava saindo do tempo, entrando na eternidade. Ele estava saindo do que é limitado para o que é ilimitado. Ele estava saindo da terra para entrar e para ficar com o Senhor. Estevão está na presença do Senhor, como a Márcia, como a Emiliana, e como todos que já partiram estão na presença do Senhor. Quem está dormindo é o corpo, deixa ele lá dormindo quietinho. Mas os salvos que foram salvos pelo Senhor, creram nele, viveram na presença dele, eles estão com o Senhor. 1 Coríntios 15, 55, 57 diz assim: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas agora vem o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É nisso que você tem que estar. Ah, mas eu estou doente, eu vou morrer, queridos.
Aquilo que Paulo diz lá em Filipenses, eu vou falar isso mais abaixo aí, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Deixa mais para frente que eu tenho alguma coisa para falar. Vamos falar agora sobre a enfermidade. A enfermidade pode ser curada. Pode, claro. A cura poderá ocorrer de forma milagrosa por meio de recursos da medicina. Uma pessoa pode ser vítima de câncer, estar desenganada pelos médicos e Deus restaurar sua saúde através da administração de medicamentos ou realização de cirurgia. Por isso que nós temos que entender que a medicina vem de Deus, os remédios vêm de Deus. É para aliviar, para ajudar a humanidade, não é, a sobreviver às intempéries que ela enfrenta no dia a dia. O rei Ezequias havia sido informado pelo profeta Isaías que iria morrer, mas essa era uma forma de Deus desenvolver sua fé. Após sua oração está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida, porque ele mesmo questionou Deus, eu não quero morrer. Agora eu vou dizer uma coisa para você, a hora que Deus disser, gente, está na hora. Glória! Não é verdade? Eu não quero me antecipar, nem sair sem ter aquela palavra de Paulo, né? Segundo Coríntios está lá, quando 4:7, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa tem que ser a nossa preocupação. A enfermidade pode permanecer. Vamos lá. Muitas pessoas associam o fato de ter uma doença crônica com falta de fé. Nem sempre a permanência de uma doença é sinal de incredulidade. Deus tem planos perfeitos e às vezes permite determinadas situações para tratar necessidades que desconhecemos. Novamente, podemos observar isso durante as lutas e sofrimentos de Jó. Seus amigos julgavam que ele estava sofrendo um castigo divino. A interpretação que faziam dos acontecimentos não era correta e justa. Muitos acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo, está lá em 2 Coríntios 12, 7-10, estivesse relacionado a algum tipo de enfermidade. Aprendemos com esse testemunho que ele investiu tempo para orar. Depois ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho. Deus quer você perto dele, não é? Quantos crentes que vivem uma vida distante de Deus, crendo de maneira muito superficial em Deus, não é? Não tiveram ainda uma experiência com Deus, porque não se entregaram de fato, de verdade. E às vezes, para Deus nos trazer mais perto, alguém diz, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Não é? Então, alguns precisam de estar assim, cutucados por Deus, como que se sentindo dependente de Deus para ficar mais perto dele. Que coisa maravilhosa. E Paulo vai depois dar graças a Deus. E finalmente que sua comunhão com Deus e a experiência com sua graça eram mais importantes que o próprio espinho que o afligia. É interessante que ele sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo, que foi este amor que transformou sua fraqueza em força. Mesmo Deus que tratou com Paulo, trata conosco também. Não é? Quando é a fraqueza, Senhor, 3 vezes, Senhor, deixa o espinho aí, meu filho, para que você não se glorie. Ele tinha visto coisas que eu vou comentar mais adiante, vamos esperar. Vamos lá. A enfermidade pode gerar morte. Lidamos muito pouco com a realidade da morte. Apesar do Evangelho nos abrir a porta para a esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana. O apóstolo Pedro escreveu em sua 2ª carta, consciente da proximidade da sua morte. Está lá em 2 de Pedro 1,14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Homens que estão nas mãos de Deus, trabalhando com Deus, até na hora dele ser chamado, o Senhor já deixa ele alertado, né? Paulo também teve esse alerta, ele sabia. Apesar de a morte dele não ter sido fruto de enfermidade, vale considerar que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade nela. Você vai ficar desesperado? O crente que tem medo da morte, desespera-se, ele ainda não entendeu o que é ser um cristão comprado pelo sangue de Jesus. Aquele homem que estava morrendo ao lado de Jesus na cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino.
ele creu. Como é bom crer, irmãos. E o Senhor Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Está lá com o Senhor. Não, o outro ladrão deve estar procurando ele no inferno desde mais de 2000 anos. Onde é que está aquele desgraçado que estava comigo fazendo tudo errado? Não estou achando ele lugar. Nunca vai achar, porque ele creu. O que crer será salvo, o que não crer não tem chance, nem uma segunda chance. Porque Pedro podia falar com naturalidade sobre o assunto? Por causa de sua intimidade com Cristo. Qual é a tua intimidade com Cristo? Porque quem está vivendo uma vida íntima com Cristo nunca vai se assustar, nem se apavorar. Ele sabe em quem tem crido e está tranquilo, descansando. Eu vou te matar. Se você me matar, eu só vou para você fazer uma coisa, tomar posse da vida eterna agora mesmo. Glória a Deus. Paulo fala ainda de forma mais profunda sobre sua expectativa da morte, demonstrando que partir é estar com Cristo. Era algo excelente. Partir, estar com Cristo. Você já entendeu isso? Quando a Márcia aqui passou, saiu dos meus olhos, foi para ficar com o Senhor. Glória a Deus. Emiliano agora na quinta-feira foi para estar com o Senhor e muitos santos que já estão lá com o Senhor. Mas vamos dar uma meditada agora, que agora quero me aprofundar um pouco nesse assunto com você. Como está lá em Filipenses 1, 21 e 23, que diz Paulo: porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher, olha o que ele diz. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Ele sabia que ao morrer estaria com Cristo, não estaria lá na sepultura, estaria com Cristo, que é muito melhor. Não é? Vamos calcular aqui. Ponto 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Por que Paulo tinha tanta certeza para onde ele ia? Ele já tinha estado lá. Agora eu estou lendo o capítulo 12 de 2 Coríntios, vou lendo, presta atenção. Eu li o primeiro verso, o segundo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, que é o paraíso de Deus, né? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Como ele foi apanhado no paraíso e ouviu palavras indizíveis que não é lícito para um homem pronunciar, ele foi pego no paraíso. Onde ele esteve, o que ele viu? Vamos imaginar que vocês que estão comigo são estudiosos. Eu acredito, estou imaginando, Paulo viu Abraão, Paulo viu Isaac, Paulo viu Jacó, Paulo viu Moisés, Paulo viu... Ele viu todo mundo, que está todo mundo lá. Queridos, ele viu, teve com eles. É a minha imaginação. Como é que ele ia voltar para um mundo incrédulo, secularista, como dominado pelos religiosos? Fala, você sabia que eu tive com Abraão? E vai dizer, bota esse homem no hospício, ele está doido. Como hoje, muitos cristãos que têm uma comunhão muito forte com Deus não são aceitos pela maioria, não é? Porque muitos estão vivendo num Deus futuro, mas o nosso Deus, ele é futuro, mas é passado e é presente também. O que ele fez, ele faz, continua fazendo. O que é preciso é nós andarmos no Espírito e sempre estar com este livro na mão, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas muitas pessoas pregam a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Vamos lá. A sede de espírito feliz, né? A sede de espírito felizes em seu estado separado entre a morte e a ressurreição. Está lá na presença de Deus. Coisa que não é possível ao homem pronunciar. A linguagem humana é incapaz de expressá-la. O fato de Paulo não ter permissão para comunicar o que tinha visto é muito notável. É natural perguntar por que é assim. Por que Deus não enviou santos que partiram para contar às pessoas as glórias do céu? Por que ele não lhes permite vir e prestar testemunho do que viram e desfrutaram? Por que não vem e esclarece as dúvidas dos piedosos? Por que não vir e convencer o mundo sem pensamentos? Por que não vem e presta um honroso testemunho de Deus, de que ele é fiel em recompensar o seu povo? E especialmente porque ele não sofreu. Paulo
a quem ele havia permitido contemplar as glórias do paraíso, para testemunhar simplesmente o que tinha visto e nos dizer o que havia lá. Ele não falou. Não é lícito dizer ao homem, né, que temos toda a verdade que jamais teremos sobre o céu aqui embaixo. Que temos toda a verdade que jamais teremos sobre o céu aqui na terra. Nenhum outro mensageiro virá, nenhum dos mortos piedosos retornará. Se as pessoas, portanto, não estão dispostas a serem salvas em vista da verdade que possuem, devem estar perdidas. Deus não se comunicará mais. A história que Jesus contou, o rico que vivia uma vida de opulência, só pensando nele e sua família, está lá no capítulo 16 de Lucas, né? Era religioso, estimado na comunidade, mas insensível, pois não ligava para o mendigo em seu portão. Lázaro, o mendigo, vivia dos restos que lhe davam, tinha tudo para rebelar-se contra Deus, mas tomou a este por seu socorro. Lázaro confiava em Deus, os dois morrem e seguem destinos diferentes. Lázaro ao lado de Abraão no banquete do reino e o rico no tormento. A que se deve a mudança? Será que o motivo foi riqueza e miséria que simplesmente se inverteram? A resposta encontra-se em Lucas 16, 27 a 31, que lemos. Jesus continua esta narrativa assim: ele, o rico, respondeu. Ele já estava ali, ele já tinha pedido, ele não tinha sido respondido. Ele agora vai fazer um pedido diferente. O que ele pede? Ele vai pedir: então te suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele estava na tormenta. Quando o rico vê que sua situação de tormento é irreversível, então aceita que está ali exclusivamente pela sua responsabilidade. Quem for para o tormento no Hades, mundo dos mortos em Cristo, no inferno, aceitará sua responsabilidade por isto. No inferno não haverá condenado dizendo: eu não tive culpa, armaram para mim. Na cabeça do rico, ele ainda pensava que Lázaro é um serviçal, pois pede ao pai Abraão que o mande avisar seus 5 irmãos. Interessante, pela primeira vez o rico pensa em alguém que não é ele próprio, pensa nos 5 irmãos que ainda estão vivos. Não pensa nas outras pessoas, só na família, da mesma forma que pensava quando era vivo. Preste atenção ao ensino de Jesus aqui. O inferno só será inferno porque a pessoa que for para lá vai ter de conviver com aquilo que ele realmente é. Há muitos crentes dentro da igreja que não irão para a presença do Senhor. Está aqui, Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito cuidado com a sua vida, muito múltipla. Ora crente, ora não crente, é crente dos domingos, mas segunda a sábado esquece que é cristão. Cuidado, muito cuidado. Por isso que nós temos que estar alertando vocês. Não poderá se auto-enganar e enganar os outros como fazia aqui na terra. Terá de conviver para sempre com seu verdadeiro eu. A ideia do rico é que Lázaro voltasse e testemunhasse desta realidade pós-morte aos seus irmãos. Com esse testemunho, seus irmãos mudariam de atitude, pensava ele. Observe que o sucesso e a riqueza deste irmão levaram os demais a seguir no mesmo caminho. Tenha muito cuidado com a opinião e orientações dos que fazem sucesso neste mundo. Geralmente a opinião deles é contrária ao ensino do Evangelho de Jesus. Você pode ser rico, você pode ter recurso, até dinheiro, mas nunca faça dele o seu Deus, né? Que ele seja teu escravo e que você quer um conselho desse pequeno servo, use ele para abençoar muitas vidas. Ajunte tesouro no céu. Eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer no final de 2021. Eu olhei na minha conta, tinha lá um valor razoável. E eu orei, né, que eu assisti uma peça, não sei se vocês assistiram, sobre Natal,
e o vendedor que tinha árvores para vender e não conseguia vender. Eu não vou falar aqui agora não, para não tomar o meu tempo, mas ele entendeu que a coisa de Natal é dar, não é receber. E deu. E quando ele deu, ficou sem nada. E Deus fez que tudo viesse em abundância para as mãos dele. Eu fiz isso com aquele valor que eu tinha na conta. Orei a Deus e Deus me mostrou para onde eu ia. Ajudei aqui, ajudei ali, ajudou lá. Não estou me gloriando não, estou contando experiência. Eu vou dizer para vocês, o ano de 2022 está sendo o ano de mais fartura para os Gênesis. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu encontrei o caminho. Porque quanto mais você socorre, quanto mais você ajuda, mais Deus vai colocar na tua mão. Eu estou vivendo isso na minha própria pele. É isso que eu digo. E é o que esse rico devia ter feito. Mas geralmente o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura, não é? Geralmente a opinião deles é contrária ao ensino do Evangelho de Jesus, que é dar, que é ajudar, né? Infelizmente, só a partir da morte é que os ímpios terão a verdadeira noção da tragicidade do inferno. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Para Abraão, o único jeito de não ir para o tormento, o inferno, é ouvir e crer no que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Quando Jesus conta a história, só existia o Antigo Testamento, aí chamado de Moisés e os profetas. Depois de Jesus, foram escritos livros do Novo Testamento, então temos a Bíblia completa, glória a Deus por isso, não é, queridos? O rico conhecia Moisés e os profetas tanto que reconhece o pai da nação Abraão. O problema é que ele não creu e não viveu de acordo com o que estava escrito. Olha aí, faz da leitura desse escrito um rito religioso, mas não de vida. Eu gosto. Os idiomas, eu gosto, que eu conheço isso, aquele. Querido, de nada vai adiantar o que você conhece de Deus se você não viver a mente de Deus na tua vida, os propósitos de Deus na tua vida, porque é isso que ele fez ao colocar o Espírito Santo em nós, para que nós vivêssemos na orientação dele e sempre lendo, examinando e praticando a palavra do Senhor. O rico foi para o tormento porque não creu na mensagem das Escrituras. Se você quer fugir do sofrimento eterno e ir para o céu, conheça, creia e viva de acordo com a mensagem do Evangelho da Bíblia. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém dentre os mortos volte. O rico pensa que o aparecimento de um dos mortos, um milagre extraordinário, traria arrependimento a eles. A ideia aqui, é que alguém só vai crer em Cristo e ver um milagre acontecendo. Não são milagres que nos levam a Cristo, é a fé. Milagres, quando raramente acontecem, são apenas sinais a apontar para Jesus, mas não produzem fé. Quando Jesus ressuscitou o outro Lázaro, está lá em João capítulo 11, muitos creram em Jesus, mas outros que viram o mesmo milagre não creram. Se alguém é incrédulo em relação à mensagem da Bíblia, então nenhum milagre vai convencê-lo. É o que Abraão diz. Mesmo que este milagre seja a ressurreição de um morto, pois a incredulidade cega o homem. Observe que a visão hebraica bíblica é de ressurreição de um homem morto que volta a viver, e nunca de um espírito desencarnado manter contato com os vivos. O rico vai para o tormento não porque foi rico, mas porque se esqueceu da palavra de Deus. Lázaro foi para o seio de Abraão porque confiou em Deus durante a sua vida triste aqui na terra. Se você quer fugir do tormento do inferno e alcançar o céu, creia no ensino da Bíblia. O resumo desta mensagem é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. O cristão logo saberá tudo sobre o céu e logo estará lá. Não tenha pressa não, daqui a pouco você vai tomar posse de uma glória. Aí acho que você vai ficar chorando um pouco, né? Porque imagine o que Jesus fez por mim, o tão pouco que eu fiz por ele ou pelo reino dele. Por isso que Jesus diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é isso, querido? Esses testemunhos devem abrir nosso entendimento para que nos preparemos e aceitemos com mais resignação quando a vontade de Deus não for a cura de uma enfermidade, mas a morte. O pecador em breve saberá completamente o que é perder o céu. Tanta discussão, não creio. Não importa, o fato de você não crer não vai mudar as verdades de Deus, nem as promessas de Deus, que é reservada para os que creem, tá certo? Um momento pode torná-lo totalmente sensível à sua perda, pois ele pode morrer. E o momento pode colocá-lo para sempre além da possibilidade de alcançar um mundo de glória. O Senhor não quer que nenhum pereça, está lá em 2 de Pedro 3,9, na parte B, mas que todos venham a arrepender-se. Quando nós lemos aqui no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses 7-9, nós lemos, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Agora o 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a punição, querido? Eu vou ler para você, está no verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quando o homem morre, se ele não tem Jesus, ele entra na realidade da sua existência. Ele vai exatamente entender o que e por que a igreja morre, como está acontecendo em muitos países. Cristãos missionários estão sendo envoltos em sacos plásticos e morrem ali, tiram a roupa das mulheres e colocam em sacos plásticos e ficam assistindo ela morrer ali. Por que está acontecendo isso? Porque é isso que acontece com o Evangelho. E amanhã não sabemos como estará a nossa nação, que hoje é tão livre e muitas das vezes está nas nossas mãos manter essa liberdade. Muito cuidado com o que você vai decidir na sua votação, porque hoje nós estamos livres, mas olha o estado dos países que esse sistema está governando, como eles estão. Daí a necessidade de você estar muito, mas muito mesmo, atento a tudo que Deus tem nos dado, todas as experiências. Então aqui está o verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Agora nós vamos falar um pouco sobre assistência ao enfermo e ao enlutado. A igreja ocupa um papel fundamental nas visitas e apoio às pessoas enfermas e enlutadas e aos seus familiares. Esse é um momento para mostrar cordialidade, empatia, que é diferente de simpatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. E compaixão, ouvir com atenção e compreender as necessidades. É também um tempo para dar encorajamentos, levá-los a aprender lições espirituais com atitude de amor e compartilhar o Evangelho, caso a pessoa ou a família ainda não sejam salvos. Com muita compaixão, podemos aproveitar a sensibilidade que as pessoas apresentam nesse momento. É muito importante o cuidado que precisamos ter com as afirmações que fazemos. Muito cuidado. Procura sempre basear os seus conselhos dentro das Escrituras, porque Deus não tem compromisso com promessas feitas fora da sua palavra. Você vai levar conselho? Encha-se da palavra, do Espírito. Ore, busque a Deus para levar uma palavra de conforto, mas verdadeira. É comum se fazer afirmações de curas e milagres por conta própria, sem aprovação de Deus. É preciso muito cuidado, irmãos. Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas
Quem controla a língua é sensato. Muito cuidado. A pessoa está doente. Vamos orar. Está nas mãos de Deus. Não, agora eu vou orar e você vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Faça isso. Se você recebeu de Deus essa inspiração, faça. Eu já fiz. Né? Orei por uma pessoa numa reunião, aquela pessoa foi curada, fez o culto. Depois, quando eu cheguei na casa dessa família, eles tinham voltado a fazer tudo. Não faça isso. Deus curou sua filha. E ela estava curada mesmo. Por quê? Porque eu vi Deus curar. Às vezes eu estou orando aqui, fazendo as meditações que faço pelas lives, e Deus me mostra o que eu tenho que falar e eu falo. Né? Eu orava por uma pessoa que eu faço oração diária por muitas famílias, algumas, para não exagerar, não é? Enquanto eu orava, Deus me mostrava a situação daquela pessoa. Eu falei, olha, Deus está mostrando e falo, mas você tem que falar o que Deus te dá e que você tem certeza que Deus te dê. Muito cuidado com coisas da sua cabeça ou da sua emoção. Né? Porque isso pode comprometer a imagem do Evangelho quando o que afirmamos não acontece. Amém, querido? Devemos nos concentrar para falar do Evangelho. As palavras dos justos dão sustentos a muitos, está lá em Provérbios 10, 21, e levam a encontrar esperança nas promessas e no amor de Deus. Mostre eles, faça gerar no coração do doente, do enlutado, fé e convicção das coisas de Deus, e não faça promessa porque você quer. Às vezes a gente quer mesmo, eu quero orar e ver a pessoa curada, mas se Deus não quer? Deixa com Deus, faz, confia no Senhor, Ele é poderoso para fazer. Né? Devemos ensinar que as aflições do presente não podem se comparar com as bênçãos que no futuro desfrutaremos com Deus. Romanos 8,18. Tá? É importante ter consciência de que nem sempre temos respostas para os problemas enfrentados, mas que queremos mostrar nosso amor de solidariedade, seja indo ao hospital, seja na vista, ou alguém que perdeu uma pessoa querida. Amém? Não vá além do que a Bíblia manda você fazer. É necessário que entendamos que existe diferença de pessoa para pessoa no tempo da recuperação do luto, não é isso? E que para alguns pode haver sequelas da perda até o fim da vida. Nesse caso, a participação da igreja pode fazer a diferença. Sempre temos que estar juntos. Estou terminando já. Em seu ministério, Jesus deu tanta importância à assistência aos enfermos que praticamente 1/5 do evangelho é dedicado ao tema da cura. Digo também essa responsabilidade aos seus discípulos. Está aqui, ó, verso 8 do capítulo 10 de Mateus. Quando Deus os enviou, diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e de graça deem também. Não é? Aqui eram as orientações de Deus para os discípulos que estavam comissionados para ir fazer a obra. Entendemos que enquanto existe a vida, é possível Deus ser engrandecido com um milagre. Tenhamos em mente que Deus é soberano e que suas decisões prevalecem sempre. Amém, irmãos? Isso daí nós temos que estar muito atentos. Está lá em Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O fato de ele não realizar o que pedimos não vai diminuir o Senhor de forma alguma. É Ele que é soberano em todas as decisões. Bom, agora eu vou fechar. Jesus, está na hora, né? É importante entender que Deus nos trata individualmente. O fato de uma pessoa ter sido curada não significa que Ele, Jesus, fará o mesmo conosco, nem que Ele nos ama mais ou menos do que a ela, nem ainda que temos menos ou mais fé. Ele é Deus todo-poderoso e soberano. Ele é a fonte da vida. Amém, queridos? É muito sério. Um parentezinho para eu contar uma experiência rara. Deus me usou para curar 3 pessoas do coração. 3 declarados foram curados. Um que tinha doença de nascença, que é o filho da menalha. Deus o curou, não é? E depois eu tive que operar o coração. Veio um pastor de Brasília me visitar e disse: eu não aceito que o senhor tenha operado o coração. Não é? Como é que pode? Um homem que orou e Deus curou 3, por que ele teve que operar? Eu olhei para aquele pastor e disse assim: olha, meu irmão, o que me consola é Eliseu.
não é? Porque Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. O que ele curou e ressuscitou, o que aconteceu no ministério de Eliseu. Agora procura ver de que Eliseu morreu. Eliseu morreu de doença. Como é que ele curou todo mundo e morreu de doença? Queridos, eu nunca vou questionar e discutir com Deus. Você tem que ter sempre aquela capacidade. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Amém? Cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados. Nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram após a primeira semana em companhia dele, mas ter sempre uma palavra de conforto, de carinho e de compreensão. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu encerrei a nossa lição. Nosso assunto foi, como enfrentar a enfermidade e o luto. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar com a palavra. Primeiro, que o nosso luto é temporário. Daqui a pouco, todos estaremos juntos na glória. Amém, querido? Então, agora nós vamos chamar o 137 do nosso cantor cristão e já caminhar para o encerramento. Abre o seu cantor no 137 e vamos agora adorar ao Senhor. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazes, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Quero agradecer a você que esteve comigo nessa aula. Deus te abençoe. Não falei o nome de todos, mas o nome de todos está registrado. Se tem algum pedido de oração, nós agora vamos estar orando. Mas agora nós queremos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Então Deus te abençoe e multiplique os seus anos, muitos e muitos anos, sobretudo para a glória de Deus. Amém? Vamos recitar o salmo do aniversariante, é o 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe. Não esqueça de ir à sua igreja, assistir o culto presencial, que é muito importante, o corpo está unido em adoração. Amém? Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não deixe de assistir. Ontem nós tivemos uma mesa redonda de um valor inestimável para todos os líderes. Nosso pastor Adalto Luiz Borel, que é do judiciário, pastor Antônio José Calheiro, que é da área também como advogado, nosso presidente Ademir Chaves, os três trouxeram instruções muito gloriosas. Está no Facebook do pastor Gênio de vocês. Eu mandei para todos vocês que estão no meu Face, que são amigos do Facebook, para receberem essa mensagem, essas instruções que foram valiosas. Mas Deus abençoe a todos. Agora eu vou orar logo mais às 18 horas, estaremos juntos, com o nosso culto de missões. Missões, missões, missões está no coração de Deus. Logo mais, 18 horas, estaremos com esse trabalho. Amém? Eu vou orar agora encerrando. Deus te deu uma excelente semana e logo mais, 18 horas, estaremos juntos. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que meditamos na Tua Palavra. Creio que o Teu Santo Espírito tem falado conosco nesta manhã. Abençoe todos que estão comigo aí. Senhor, Tu conheces cada um, missionário. Quero entregar todos nas Tuas mãos, que recebam as bênçãos do Senhor dobrada, duplicada nos seus ministérios, nos seus trabalhos, como Noemi Cortez. Deus te abençoe. E que a inauguração do templo aí seja uma bênção, Pai, que eles vão inaugurar, que sejam Teu servo, pastor Raimundo Cupertino, com algumas lutas e provas,
para preparar aquele salão, mas o Senhor é que é o nosso socorro. Abençoa essa família, como abençoe todos os companheiros que estão comigo nesse estudo, e que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado, Pai. Receba a nossa gratidão. Oro também pela nossa nação brasileira, por aqueles que estão no poder e aqueles que hão, ó Senhor, de receber essa incumbência. Mas oramos para que o teu povo seja sábio, para não cometer a incoerência, né, de voltar alguém que não respeita os princípios deste livro, Pai, que é a tua palavra, mas que as tuas mãos estejam sobre todos. Eu oro sim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.